Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, deixe no capítulo 15, porque eu vou citar praticamente todo o capítulo 15, mas eu vou ler apenas alguns versículos para poder a gente ganhar tempo. Eu vou ler do verso 13 ao verso 20. Tá certo? Eu vou ler do 13 ao 20, mas eu vou citar versículos anteriores a esses daí. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 13 ao 20. Para você que está começando a manusear a sua Bíblia, né, e de repente não tem aquele marcador, Atos dos Apóstolos fica no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, para você achar com mais facilidade. A Bíblia, em português, nós a temos em várias versões diferentes, várias versões. E hoje eu estou usando uma versão americana, a versão King James, e se eu ler e estiver diferente da sua, o conteúdo, né, a essência vai ser a mesma, isso é que importa, ainda que as palavras sejam sinônimas. Diz assim a palavra do Senhor: E após serem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus, desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, e da fornicação, e das coisas estranguladas, e do sangue. Até aí você vai entender o restante quando eu apresentar o contexto para você. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, e esse é um momento que cada um precisa assim, desarmar o coração e pedir pessoalmente o quão importante é para você ouvir uma palavra do Senhor. Então peça você a Deus: Senhor, fala comigo, usa esse homem que está aí no altar com uma palavra que seja a resposta para aquilo que eu preciso. Faça essa oração agora. Pai amado, eu quero te agradecer nessa hora, o privilégio de estar na tua casa e poder ver essa igreja cheia, tão lindo ver teu povo adorando ao Senhor. Que momento único de celebração. Nesse momento que nós nos aproximamos da tua palavra, nós queremos fazer desarmados, sem preconceito, sem ideias, sem reservas. Nós precisamos ouvir a tua voz e não queremos ter nada que dificulte ou que atrapalhe isso. Fala conosco nessa noite, que a tua palavra seja a resposta que precisamos. Venha nos alimentar através dela, venha nos exortar através dela, venha nos consolar através dela, venha nos dirigir através dela. Mas fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Presta atenção, queridos, existe um conflito. Parece que esse conflito ele está crescendo. É até uma coisa estranha, porque quando se aumenta as informações, deveria se diminuir as dúvidas. Mas não é isso que a gente percebe. Parece que quanto mais o tempo passa, esse conflito de entendimento sobre algumas coisas está crescendo também. E saber diferenciar o certo do errado, o falso do verdadeiro, o que é de Deus e o que não é de Deus, ou quem é que está falando em nome de Deus, e é de Deus falando em nome de Deus, e quem é que está falando em nome de Deus,
e mesmo falando em nome de Deus, não é de Deus? Como é que eu consigo identificar isso? Como é que eu consigo discernir isso? E por que eu estou dizendo para você que essa crise está aumentando? Eu acho que primeiro, porque a própria Bíblia diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Que muitos falsos mestres e falsos profetas se levantariam. Desde a época dos apóstolos, que já é anunciado que o espírito do anticristo está na terra. E uma das ações do anticristo é trazer o engano. Uma das ações do anticristo é trazer confusão. A gente sabe que existe uma corrente profundamente comprometida com o anticristo e que tem entendimento desse comprometimento. Existe, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, a igreja de Satanás. Qual o nome da igreja? Igreja de Satanás. E essa igreja cultua Satanás, tem um altar para Satanás, eles fazem ofertas para Satanás. Então não tem ninguém ali que está querendo servir a Deus, eles estão ali conscientes de que eles estão servindo a Satanás. Então você diferenciar uma igreja de Deus para essa igreja é fácil, não é? Porque ela já está assumido, é a igreja de Satanás, o altar é para ele, o culto é para ele, a oferta é para ele, o louvor é para ele, tudo que é feito é para ele. Então isso aí é fácil da gente, que quer um compromisso com Deus, eu já sei que ali não é o meu lugar, ponto. O problema não é a igreja de Satanás, o problema são as igrejas em nome de Jesus e que não tem Jesus, ou que estão fazendo coisas em nome de Jesus, e que biblicamente não tem o respaldo de Jesus para aquilo que está sendo feito. E com isso a confusão, o conflito na mente das pessoas. Como que eu identifico isso? Para você entender a seriedade disso e a confusão que isso tem gerado, é que nós temos dentro das igrejas, um exemplo, nós temos pessoas que fazem ofertas, compram camisas da LBV, sem ter noção de que a LBV é uma entidade espírita e o seu líder maior é envolvido com lavagem de dinheiro e corrupção. Mas quando você recebe a ligação da LBV, a pessoa já liga para você, abençoando você, que Deus te abençoe. E pelo fato dela já entrar falando, Deus te abençoe, e com aquela voz mansa, a pessoa recebe aquela ligação já achando de Deus. E não tem noção do que está por trás. Acabei com você. Você que está pensando, poxa, eu caí nessa, irmão. Por que o apóstolo não falou essa pregação semana passada, né? O dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas é importante que você saiba a verdade por trás. Igrejas que em nome de Jesus estão vendendo a rosas de Saron. Igrejas que em nome de Jesus estão fazendo o arco do amor para desencalhar os que não casam. Igrejas que estão vendendo o cajado de Moisés para você abrir as portas. E em nome disso, saqueando o bolso dos irmãos, da boa fé dos irmãos. E essas coisas são recebidas porque elas são ditas em nome de Jesus. E o número de charlatões se multiplica na internet, nos púlpitos do Brasil, nos grandes ajuntamentos. E possivelmente muitos que estão aqui já caíram em alguma situação dessa, já se envolveram em alguma situação dessa. Pessoas que leem livro do Paulo Coelho para edificar a vida espiritual. Pessoas que ouvem mensagens psicografadas do Chico Xavier, porque querem uma revelação do Espírito Santo.
Já vi irmãos crentes citando frases do Chico Xavier nas redes sociais, porque ele só falava de amor, mesmo que ele assumia que ele era incorporado por demônios. Piorei o seu conflito, mas a ideia é que até o final eu clarei a sua visão, a sua mente, para você vencer isso. Porque, como eu disse, isso está crescendo, mas isso não é novo. Isso acontece desde sempre, irmãos. O apóstolo Paulo enfrentou isso contra os epicureus, o apóstolo Paulo enfrentou isso na Grécia. Quando ele chega com o evangelho na Grécia, que era o auge, né, da filosofia grega, não estava tão no auge, né, mas viveram o seu momento áureo, né? E ele enfrenta os filósofos gregos com todos os argumentos. Quando ele chega em Atenas, ele percebe o número assim, extenso de altares a todo tipo de Deus. Então isso não é novo, isso acontece desde sempre. E esse texto que eu li, ele narra o primeiro conflito que a igreja cristã enfrenta. De um momento de algo que entrou e gerou dúvidas, e gerou crise no coração dos irmãos. E eu vou te explicar por quê. Quando a igreja cristã nasce, ela nasce dentro do contexto, dentro da cultura de Israel. Todos os primeiros discípulos de Jesus eram judeus, inclusive Jesus era judeu. Todos os apóstolos eram judeus, e como judeus, eles seguiam à risca a lei de Moisés e todos os ensinamentos do judaísmo. Por exemplo, todos os meninos, ao 8º dia de nascido, ele era circuncidado. Isso acontece até os dias de hoje. Eu já ouvi experiências de mulheres brasileiras que se casam com descendentes de judeu e que são assim, tomam um susto, porque às vezes ela tem um filho menino e com 8 dias, sem avisar, chega na casa dela um grupo de rabino, pega o menino, leva para o quarto e vão no piruzinho dele e circuncida, porque ele é judeu. E todo judeu tem que ser circuncidado ao 8º dia. Então a igreja, ela nasce com judeus. E depois, a primeira pessoa que pregou para um não judeu foi Pedro, que prega para Cornélio, a família dele se converte e tudo mais. Mas depois o apóstolo Paulo se torna o pregador dos gentios. Então quando você lê na Bíblia, judeu e gentio, quem são os judeus? Os judeus são todos os descendentes de Abraão, os patriarcas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus 12 filhos geraram as 12 tribos de Israel, e ali nasceu a nação de Israel. Toda a descendência de Abraão são judeus. E todos que não são descendentes de Abraão são gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Tá certo? A nossa aliança com Deus não é em Abraão, a nossa aliança com Deus é em Cristo. A gente entender essa diferença. E quando então o evangelho começa a crescer entre os gentios, um grupo de judeus mais radical, chamado fariseus, que também haviam crido em Jesus, eles começam a perturbar os gentios, dizendo: não, vocês se converteram, vocês têm que guardar a lei de Moisés também. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que cumprir a lei de Moisés. Isso começou a criar um conflito, um atrito no meio da igreja, uma confusão. O que é certo, o que é errado, até mesmo porque eles começaram a usar esses argumentos como necessários para a salvação. Se você não circuncidar, você não é salvo. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Irmãos, e essas leis
até hoje geram muita confusão na cabeça dos irmãos. A igreja cristã no Brasil sofreu muito disso. Se você cortasse a ponta do cabelo, você ia para o inferno. Se você fosse pego de bermuda jogando futebol, você ia para o inferno. Se você colocasse uma roupa de banho e fosse para a praia, você ia para o inferno. E a vida virou um inferno. Porque eu fico imaginando, o cara, à noite, vai deitar com a esposa, e quando ele olha para o lado, ele não sabe se é uma mulher ou se é um estrupiço. O cabelo batia no pé, não podia depilar as axilas, não podia se depilar nada, a perna parecia um King Kong. Imagina que doideira. Imagina, pastor Gélio. Na hora que você passasse a mãozinha na perna da Xana assim, e o trem espetasse. E o argumento é, se raspar a perna vai para o inferno. Se raspar as axilas vai para o inferno. E o cristianismo no Brasil passou por essa fase que virou um inferno o cristianismo. E isso então não é novo, isso está aqui na Bíblia. E para se resolver isso, presta atenção, a igreja teve que se reunir, os apóstolos tiveram que se reunir para chegar a uma conclusão. Afinal de contas, o que é judaísmo e o que é cristianismo? O que é essencial para a salvação e para a vida cristã e o que não é? E eles então chegam num consenso, e foi o texto que eu li para vocês. Quando o apóstolo Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, se levanta e fala assim, depois de que ele ouviu um lado, ouviu o outro lado, ele fala, eu decido, nós não vamos colocar uma sobrecarga sobre os gentios, eles não precisam circuncidar, eles não precisam guardar sábado, eles não são judeus, eles são gentios, mas eles precisam sim viver uma vida cristã, autêntica e de santidade, e para isso aqui é necessário. Ele traz o que é necessário. Quando eu olho isso tudo, irmãos, eu vejo a necessidade da igreja cristã amadurecer. Como esse ano tem sido, é esse o decreto sobre nós, o ano da maturidade, e nós temos sido desafiados a amadurecer na fé, a amadurecer nos nossos relacionamentos. Com certeza, essa aqui vai ser uma palavra que nós vamos precisar ouvir muito durante o ano, a necessidade de nós amadurecermos a nossa vida cristã, nós amadurecermos como cristãos, como crentes em Jesus, na nossa aliança com Deus, tanto individual, porque eu entendo isso, não é? Uma igreja, ela amadurece quando os seus indivíduos amadurecem, e também como coletividade, já que não tem como eu amadurecer sozinho, se tratando de igreja. E nós vamos ver isso no texto e no ensinamento. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque eu percebo que essa é uma resposta para a gente viver uma vida cristã sadia, para a gente desenfermar a igreja, para a gente sarar o cristianismo doente, que eu percebo que muitas pessoas estão vivendo um cristianismo doente, e o que é pior, é em nome de Jesus, fazendo coisas que Jesus nunca mandou, que a Bíblia nunca ensinou, e fazendo em nome dele. Então presta atenção nessa palavra, sobre maturidade cristã, e o que vai autenticar uma igreja cristã, como uma igreja madura e verdadeira. Presta atenção. Primeiro, coisa que eu aprendo no texto, é que essa igreja madura é a igreja que trabalha e pensa sempre na promoção da unidade. Presta atenção nisso, irmãos, porque é uma verdade que Deus tem nos chamado a atenção desde sempre. Mas se tratando de maturidade, é uma essência. Trabalhar e viver na promoção da unidade. Porque, eu vou ler o texto para você. Do verso 4, eu não li o texto, do verso 4 ao verso 7, olha o que acontece. E chegando a Jerusalém, quem? Quando acontece esse problema na igreja, o apóstolo Paulo pega alguns irmãos e vai para Jerusalém para ter um concílio e resolver a questão. Então, quando eles chegam em Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja, verso 4.
e pelos apóstolos e anciãos, e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito por eles, ou com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. E, havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E aí ele vai falar que Deus, que conhece os corações, derramou o Espírito Santo sobre eles, como fez também com os judeus e tudo mais. E ele vai fazer uma defesa contra aqueles irmãos que estavam tentando promover uma separação, uma discórdia. Porque nunca, presta atenção, o problema, irmãos, não são as nossas diferenças. É impossível todo mundo pensar igual. Mas é possível nós nos convencermos de algo que nos una, ainda que a princípio eu nem concorde, mas que em nome da unidade eu me rendo. E essa palavra, parece que ela tem um peso hoje ainda maior, porque eu não me lembro na história da humanidade um momento onde o mundo está tão polarizado. Está tendo hoje eleição na França, e a guerra que a França está vivendo, com a mesma polaridade do Brasil, existe atrito, porque não é só discordância, é atrito. E algumas pessoas que se levantam só para causar o atrito, só para causar a discórdia, que na imaturidade dos seus corações, não medem as consequências dos seus atos, não avaliam que, às vezes, um posicionamento deles pode levar outras pessoas a prejuízos irrecuperáveis, às vezes na vida pessoal, familiar, ministerial e tudo mais, que foi o que os fariseus fizeram. Eles não pensaram nisso, eles não pensavam nos irmãos, eles não pensavam no bem-estar da igreja, não, eles só pensavam que a opinião deles precisava ser respeitada e seguida. E essa dificuldade, irmãos, de andar junto, talvez seja, vou pedir aos meus diáconos que ajudem aí, por favor, irmãos. Deixa eu tentar voltar aqui. Porque talvez esse seja um dos maiores sinais de imaturidade, irmãos. A dificuldade de andar junto apesar da diferença. E o que é pior é que muitas pessoas com essa atitude, com esse comportamento, se vestem de maturidade. O argumento é, não, eu não ando porque, como se o nível dele fosse acima dos outros. Não, eu não me envolvo porque, como se ele está tão acima, o argumento que para ele se envolver, ele vai ter que se rebaixar, como se fosse isso. Na verdade, é o maior imaturo de todos, porque a maturidade me faz querer estar junto, a maturidade me faz querer andar perto. Então esse comportamento dentro da igreja, irmãos, um dia vai ser cobrado, de pessoas que chegam aqui e saem, e não se envolvem com nada, não quero me envolver com nada, estou decepcionado com gente, quero me envolver com nada, estou decepcionado com pastores, não quero me envolver com nada, não, estou decepcionado com igrejas, não quero me envolver com nada. Como se esse argumento fosse maduro e fosse o suficiente para convencer Deus. De uma Bíblia que diz que Deus distribuiu talentos aos homens, e um dia esses talentos serão cobrados, e que Deus deu talento para cada um, de acordo com a capacidade de cada um multiplicar esse talento.
E se eu não me envolvo, se eu não estou junto, se eu não estou unido, usando o meu talento para abençoar a vida do próximo, eu não estou cumprindo com o meu propósito de corpo de Cristo. Então a maturidade se revela na unidade, na nossa capacidade de andar junto, mesmo a gente não concordando com tudo. Hoje pela manhã eu estava brincando aqui, irmãos, aqui na igreja tem essa igreja é linda, irmão. Essa igreja é linda, irmão. Linda, 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 linda. Difícil assim, porque tem umas igrejas nos Estados Unidos, às vezes existe uma separação muito grande, às vezes tem igreja só de negros. Nós fomos numa igreja no Texas, do T.D. Jake, a igreja devia ter no culto umas 3 a 4 mil pessoas. O pastor, um negão, o ministério de louvor, todo negão, o diácono, tudo negão, aí chega uma família de branquelo. Quando nós chegamos na igreja, todo mundo já fez assim, ó. Não são daqui. Então lá tem isso. No Brasil também tem algumas cidades mais no sul do país. Eu tenho um amigo meu que foi convidado, né, para assumir uma igreja no sul, e quando ele chegou e ele era negão, a igreja não quis ele. Cara extremamente inteligente, capacitado, professor, cheio de currículo, mas a igreja não quis porque ele era negão. O Brasil vive isso. Doideira, né? Aqui não. Quer ver bem? Quantos aqui são flamenguistas? Quantos são tricolor? Você ganha o campeonato e dá um urro desse? Quantos são botafoguenses? Quantos são vascaínos? Está melhorando. Irmão, presta atenção aqui, presta atenção em mim, porque você pode achar, que bobagem, apóstolo. Não é bobagem não, irmãos, porque nós temos pessoas aqui na igreja que já foram chefe de torcida, que quando ia para o Maracanã assistir um jogo, só ia para arrumar briga com o outro lado, que não tinha dificuldade de pegar um pedaço de pau e socar na cabeça da cara do outro, só porque o outro era do outro time. Tanto é que tem muitas paradas na estrada daqui para o Rio, que é proibido parar ônibus de torcida, está lá a placa, proibido entrada de torcida, porque eles marcavam esses lugares só para brigar. Uma pessoa é capaz de agredir a outra, sem saber quem é o outro, só porque o outro é do outro time, só porque o outro é diferente dele, só porque o outro torce para um time diferente do dele. Eu não vou perguntar aqui quantos são petistas, até mesmo porque é difícil, mas, enfim. Mas tem entre nós, e isso, quando a gente consegue, com tudo isso está aqui, isso de alguma forma revela no mundo espiritual que nós estamos acima das nossas diferenças. Não é que as diferenças não existam, é que nós estamos acima delas, que a gente não consegue olhar para o outro e ver cor, a gente consegue olhar para o outro e ver irmão. Simples assim. A gente não consegue olhar para o outro e ver uma camisa, a gente consegue olhar para o outro e ver irmão. Porque se a gente não for capaz de fazer e de viver isso, irmãos, nós nem sequer somos cristãos. E se somos cristãos, estamos num nível de maturidade difícil de se calcular. Porque a maturidade cristã está justamente nessa capacidade de eu vencer, de eu derrubar os muros e construir pontes, de eu me aproximar, mesmo que eu não concorde, de eu andar junto, mesmo que eu não concorde, ainda que eu tenha todos os argumentos para provar que eu estou certo, mas entender que ainda que eu prove para você que eu estou certo, que eu não vou ganhar nada com isso. Vocês já perceberam o que é isso? Você pode provar para o outro que você está certo, e no final você não ganhou nada, a não ser o fato de ficar mais orgulhoso, porque você convenceu o outro, e não mudou nada na vida do outro, e a gente brigando pelas coisas mais idiotas, que não tem nada a ver com a gente mesmo. Então, para a igreja amadurecer, e viver a maturidade cristã, que a Bíblia ensina, a gente precisa vencer esse espírito do farisaísmo, de querer impor para o outro coisas que nem a gente mesmo faz, de querer cobrar do outro coisas que a gente não tem.
A maturidade cristã que faz com que a gente se esforce, não para dividir, mas que a gente se esforce para somar. Que a gente se esforce, porque é a mesma força, irmãos. A mesma força que você faz para fazer errado, é a mesma força que você faz para fazer certo. Você nunca parou a pensar nisso? Na verdade, fazer certo é muito mais fácil que fazer errado. E a gente, em nome da maturidade, a gente precisa começar a rever determinadas respostas que nós temos dado como cristãos. Tem famílias, irmãos, tem famílias que hoje não se reúnem mais nas festas, não tem mais comunhão, e às vezes os causadores dos problemas da família são justamente os crentes, porque todas as vezes que a família se junta, ele é um problema, ele levanta discussão para ferir os outros, para jogar na cara do outro que ele está indo para o céu, o outro está indo para o inferno, e no final ele só arrumou a confusão e não convenceu ninguém de nada, e possivelmente nem ele mesmo está indo para o céu, só na cabeça dele, porque eu não sei se quem pensa, se quem vive esse cristianismo tem salvação. Parece que tem um determinado nível de imaturidade que revela uma ausência da graça, sem a qual não tem salvação. Então pesa nisso, pense nisso. Primeira resposta que uma igreja cristã madura e verdadeira dá, é trabalhar e pensar na promoção da unidade. Em tantos textos bíblicos, né, que a Bíblia nos ensina, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O próprio Senhor Jesus falando sobre o amor, Jesus falando, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O maior testemunho que a igreja dá, irmãos, é quando as pessoas de fora olham para nós e nos veem unidos, nos veem andando juntos. É assim que tem que ser. A unidade, irmãos, ela nos obriga a viver a prática da inclusão, da aceitação, da convivência. Não significa que a gente concorde ou que a gente comungue com o erro, mas a gente comunga com a pessoa. Entenda isso. Eu não preciso concordar em tudo com o Júnior. O Júnior, com certeza, não concorda com tudo que eu faço. Mas a gente pode ser amigo, a gente pode ser irmão. Eu posso não aprovar as coisas que você faz, e talvez você também não aprovar as que eu faço. Mas você não tem o direito de me julgar, como eu também não tenho o direito de julgar você como pessoa. Isso não cabe a nós. Então, em nome da unidade, nós precisamos rever os nossos relacionamentos, como família e como igreja. Segunda resposta de uma igreja madura e verdadeira, é que a ação dessa igreja madura e verdadeira, ela é respaldada por uma teologia ou por uma doutrina legitimamente bíblica. Eu vou ler um texto para você do verso 7 ao verso 11, olha o que diz. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como Ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também. O que o apóstolo Pedro está fazendo? Ele está fazendo uma defesa da fé bíblica. O que está em discussão aqui não é o que você acha. O que está em discussão aqui não é o que cada um pensa ser certo ou errado. O que está em discussão aqui é o que a Bíblia ensina. E esse tem sido um desafio para a maturidade cristã. Porque esse tem sido uma pedra no sapato dos imaturos. Os imaturos são levados, são conduzidos pelos achismos.
É o que todo mundo faz, é o normal, é o que vê o outro fazendo e não é capaz de ter a maturidade de colocar um filtro bíblico para saber se aquilo que está sendo feito, o que eu estou querendo imitar, tem ou não a bênção de Deus. E como é que eu sei se tem ou não a bênção de Deus? Se tem ou não uma aprovação bíblica, se tem ou não um respaldo bíblico. Essa foi uma das áreas que Jesus mais, assim, confrontou. Jesus, ele disse, o meu povo perece. Olha que palavra ruim, né? O meu povo perece. A ideia de perecer é a ideia de morrer, de minguar. O meu povo está minguando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A falta do conhecimento bíblico gera imaturidade na vida cristã, porque na falta do conhecimento bíblico as pessoas vão fazendo o que elas acham ser o certo, o que elas acham ser o errado, o que elas pensam, o que elas não pensam, o que elas ouviram de alguém. E nesse tempo onde a enxurrada de informações está aí livre, onde a internet, cada um fala o que quer, em nome de quem ele quer falar, e parece que todo mundo tem ouvinte. E uma coisa que me assusta é que os mais abestalhados são os que mais têm seguidores. É assustador. Como tem gente tão demente, com milhões de seguidores, falando nada. E um monte de abestalhado do outro lado rindo das bobagens que são ditas. E quando isso entra no meio religioso, um monte de gente falando bobagens em nome de Jesus, e um monte de abestalhado do outro lado, falando amém. Sem um filtro da palavra para saber se aquilo que está sendo dito tem respaldo ou não. Porque os fariseus, eles afirmavam, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado. Mas aí vem o apóstolo Pedro e fala, mas não é isso que nós cremos, não é isso que a palavra ensina. A lei de Moisés diz isso, mas o que a palavra ensina é que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Isso não vem de obra, não vem de esforço humano. E assim como a graça nos salvou, porque nós sabemos que nós não conseguimos cumprir a lei, é a mesma graça que nos salvou, é a graça que salva eles. Então a nossa resposta não pode ser, que é um problema, irmãos, dentro da igreja. Os conselheiros dos achismos. Está a pessoa passando uma crise no casamento, vai se aconselhar com alguém, aí esse alguém fala, não, porque eu acho que você devia fazer isso. Não, porque eu acho que você devia fazer aquilo. Ah, se eu tivesse no seu lugar. Não é essa a resposta que o cristianismo maduro dá. A resposta que o cristianismo maduro dá é o que a palavra de Deus ensina, independente do que eu penso. A vontade é chegar para você e falar assim, mete a mão na cara dele. Mas a Bíblia me ensina isso aqui. Então o que eu acho eu nem falo. O que eu penso fica só para mim. Porque o que vai resolver o problema não é o que eu acho ou o que eu penso. O que vai resolver o problema é o que a Bíblia ensina. E aí vem a crise no meio evangélico. Uma Bíblia é pregada e uma outra Bíblia é vivida. Que problema, né, irmãos? E qual é a Bíblia que você prega e qual é a Bíblia que você vive? Porque a maturidade não está na Bíblia que eu prego. A maturidade está na Bíblia que eu vivo. Porque não adianta eu chegar aqui e pregar sobre amor se eu não amo. Não adianta eu chegar aqui e pregar sobre perdão e eu não perdoo. Não adianta eu chegar aqui e pregar sobre fidelidade e eu ser infiel. Não adianta eu chegar aqui e pregar sobre honestidade e ser desonesto. Não adianta eu chegar aqui e ensinar para você a importância de viver uma vida social sadia e respeitável se eu não faço isso. Tem alguém entendendo aí ou vocês estão olhando para mim? Deixa eu ver quem está comigo ainda, deixa eu ver. Graças a Deus, né? Então não basta a gente pregar com fidelidade, nós precisamos agir com fidelidade.
Não basta a gente pregar a salvação pela graça e pela fé, se a gente, acompanhado disso, está inventando um monte de moda. Então a Bíblia me ensina, irmãos, que a minha segurança, a segurança da minha fé, a segurança da minha salvação, ela está firmada quando a minha vida, quando o meu comportamento, quando as minhas decisões estão dentro dos princípios imutáveis e inegociáveis da Bíblia. E falo mais, além de ser uma questão de maturidade, é a única forma do cristianismo dar certo. A falência do cristianismo acontece pela ausência de Bíblia. A maioria dos crentes não lê Bíblia. A maioria dos crentes, irmãos, conseguem passar horas no Facebook vendo bobagem, falando bobagem, mas não leem Bíblia. Não estudam, não aprendem. São capazes de ficar horas, talvez, no Spotify ouvindo um coach, motivando você a ser uma pessoa melhor. E você está cada dia mais cocô. E, às vezes, igual o cocô do coach que está do outro lado. Você não sabe nem quem é. Tempo que poderia estar sendo usado para ouvir uma palavra de um homem de Deus de verdade, que podia estar consolidando e edificando a sua vida. Então a maturidade da igreja está nessa vida bíblica, nessa vida respaldada na palavra. Terceira resposta que eu vejo de uma igreja madura é que a presença de Deus se manifesta como marca da sua aprovação para essa igreja. Verso 12, olha o que o texto diz: então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. Porque a questão é, se vocês não circuncidar, se vocês não fizerem isso, se vocês não fizerem aquilo, vocês não são salvos. Porque o ser humano tem essa mania de criar regras. Aí eles vêm e argumentam, presta atenção, se a salvação não tivesse nos alcançado, se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, Deus não estaria fazendo dentre nós os milagres que está fazendo. O que nos respalda não é o nosso discurso, o que nos respalda é a presença de Deus entre nós, porque o mesmo Espírito que foi derramado entre vocês, ou sobre vocês do Pentecoste, é o mesmo Espírito que foi derramado entre nós, gentios, que não somos circuncidados, que não guardamos o sábado, mas recebemos a presença do Espírito Santo, e Deus tem feito milagres entre nós. Então uma igreja madura, ela vive essa experiência da manifestação de Deus entre eles, que é um outro desafio, irmãos. Esse aqui é um desafio, esse é um desafio grande. Por quê? Porque o tal do espírito do engano, por isso que a maturidade é um todo, né? A maturidade é um todo, a maturidade ela não pode ser desequilibrada, nós precisamos amadurecer como ser humano em todas as áreas, não é? Nós aprendemos isso aqui já. Porque quando se trata de manifestação de Deus, talvez esse seja o grande desafio da fé e da maturidade cristã, porque o que tem de manifestação em nome de Deus, sem a presença de Deus, irmãos, é uma doideira. E o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. O Senhor Jesus falou, muitos fariam milagres em meu nome. Presta atenção, fariam os milagres aconteceriam. Expulsariam demônios em meu nome. Os demônios seriam expulsos no nome dele. Os demônios sairiam. E no final Jesus diria para essas pessoas: eu não conheço vocês. E essas pessoas ainda irão argumentar com Jesus: como Jesus não conhece? Nós fizemos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai virar e falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque até o diabo
tem a capacidade e o poder de fazer sinais para enganar os que vivem fora dos princípios da palavra. Desde quando, apóstolo? Desde sempre. Quando Deus, para mim é um dos exemplos assim, mais confrontantes da fé. Quando Deus chama Moisés e fala para Moisés assim: Moisés, vá até o Egito, nós vamos falar sobre isso na Páscoa, vá até o Egito para libertar o meu povo da escravidão. Aí Moisés argumentando com Deus: mas como é que eu vou? Como é que eles vão crer? Aí Deus chega para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Pega o cajado e eu vou usar você com o cajado. Joga o cajado no chão, Moisés. Moisés joga o cajado vira uma cobra. Moisés, segura no rabo da cobra. E segura, vira cajado de novo. Vai com o cajado, que eu vou fazer os sinais através do cajado. Moisés vai e chega para Faraó e fala: Faraó, estou aqui em nome de Deus, para você deixar o povo de Deus ir. Libera o povo. Qual o sinal que você faz? Ele pega e joga o cajado no chão. Quando ele joga o cajado no chão, o cajado vira uma cobra. Aí, Faraó faz o quê? Chama os magos. Aí os magos vêm. O que os magos fazem? Joga o cajado no chão, e o cajado dos magos também vira cobra. E aí? Não, mas tem mais. Eu vou encostar meu cajado naquela água ali, vai virar sangue. Moisés foi lá, encostou o cajado na água e virou sangue. O Faraó chamou os magos fizeram a mesma coisa. E aí? Por que isso aqui precisa ser levado a sério, irmãos? Porque a manifestação de Deus é necessária. É um sinal da aprovação dele entre nós. Como é que eu sei que Deus está entre nós? Enquanto Deus estiver salvando, enquanto Deus estiver perdoando pecadores, enquanto Deus estiver curando enfermos, enquanto Deus, no meio de uma pandemia, não permitir que uma igreja perca um membro só, sequer. Enquanto eu estiver vendo Deus operando, eu sei que Deus está aprovando. Isso é necessário, mas eu preciso ter o discernimento para saber que nem todos os sinais, mesmo feitos em nome de Deus, são de Deus. Para que eu não me deixe enganar como muitos estão sendo enganados. Para que em nome de milagres sejam saqueados suas vidas financeiras e tudo mais. Para que o milagre não seja o fim de todas as coisas, porque Jesus nunca fez um milagre como o fim de todas as coisas. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, tinha um ensinamento, tinha algo maior por trás do milagre. E a igreja madura precisa viver os milagres, mas precisa discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem alguém entendendo ainda aí? Graças a Deus. E quarta resposta dessa igreja madura é que o seu comportamento, o comportamento da igreja madura, da igreja verdadeira, é um comportamento baseado na Bíblia e numa ética que promova bom testemunho. Uma igreja madura, ela vive nos princípios bíblicos e a sua vida testemunha de Jesus. O nome disso é maturidade. Verso 13, que eu li para você, em diante, quando o Tiago se levanta, para poder dar uma solução para aquela crise, para aquela discussão, Tiago não está preocupado com nada, a não ser com o bom testemunho que essa igreja vai dar. E então ele trata de alguns assuntos que são essenciais. Diga essenciais. O que é essencial? Essencial é aquilo que não é negociável. Que é essencial para a vida cristã e para a fé cristã. E ele diz o seguinte: mas que escrevamos a eles, para que eles primeiro, se abstenham das contaminações dos ídolos. Porque é incompatível ser cristão e ser idólatra. Incompatível.
Não tem como ser cristão e ser idólatra. Não tem como você estar na igreja e carregar o tercinho no pescoço. Não tem como você estar na igreja e acender a vela para o ídolo que você nasceu no dia e recebeu o nome dele. Não tem como, é incompatível. Porque a essência do cristianismo é ter Jesus como o único Senhor e Salvador e o único mediador entre a minha vida e Deus. Então, se você se diz cristão, mas ainda acende a vela para o Satanás, não tem cristianismo aí, tem alguma coisa errada. E não fique escandalizado de eu falar isso não, irmãos, porque tem muito cristão feiticeiro. Cristão que não sai de casa sem ouvir o horóscopo. Ah, eu sou de Leão, eu sou de Libra. Amém. Cristão que não se move, irmãos, sem essas coisas. E a primeira orientação é: vamos escrever para que eles se abstenham dessas coisas, porque não tem como ser cristão e participar dessas coisas. Já tive que lamentar no meu coração de pastor, de saber que irmãos da igreja guardam em suas casas objetos de idolatria, porque foi a vozinha que morreu que deu de presente. Aí guarda lá a imagenzinha de Aparecida, o quadrozinho de Aparecida, de Maria, no guarda-roupa, porque foi a vozinha que deu de presente e não tem coragem de desfazer. Guarda lá o terçozinho, está lá, eu não uso não, após uso não, mas está lá guardadinho, porque foi minha avózinha que deu. E depois quer saber por que a casa não tem paz, por que os filhos estão perturbados, porque tem insônia, porque tem perturbação, porque tem confusão na família, porque guardam objetos que atraem demônios. Mas foi a avózinha que deu. A igreja madura se abstém dos ídolos. Segundo, essa aqui é para matar você hoje. E da prostituição, na minha versão fala fornicação. Quem pratica relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, você não pode dizer que é cristão, você não pode dizer que é salvo, você não pode dizer que está vivendo debaixo da graça de Deus, porque é incompatível. Se eu não abrir mão do pecado, eu não posso ter a garantia da promessa da minha salvação. E esse aqui tem sido um outro problema para essa geração, de gente sem personalidade, que fica preocupado, porque vai chegar segunda-feira na escola, vai chegar segunda-feira no trabalho, vai chegar segunda-feira na faculdade, e quando se reunir com as amigas, e as amigas lá do mundo começar a contar quantas relações que elas tiveram na boate, na sexta e no sábado, com quantos homens elas saíram, como é que foi a relação com os namorados, e ela, para não se sentir isolada, ou fora do contexto, então ela se vê também no direito de fazer as mesmas coisas para ela ter assunto. É o rapaz que se diz crente, que está aqui na igreja levantando as mãos, dando glória a Jesus, pegando as menininhas, para ter o que falar para os amigos, porque os amigos falam quantas menininhas pegaram, e ele, para não ficar para trás, ele tem que falar quantas menininhas ele pegou também, indo para o mesmo inferno que os amigos estão indo. A diferença é que os amigos estão indo para o inferno em nome do inferno, e você está indo para o inferno em nome de Jesus. Porque não tem comunhão de luz com trevas, de cristianismo com a vida de pecado. Deu ruim, irmão? E depois ele fala de duas questões, que são dos animais estrangulados e do sangue,
que alguns acreditam que era um sangue de animais consagrados também a ídolos. Então, presta atenção aqui, irmãos. A minha vida cristã, ela precisa ter um fundamento. A minha fé cristã precisa ter um fundamento, para que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim. Esse é o propósito. O propósito de eu ser cristão é fazer com que as pessoas vejam Cristo, através do meu testemunho, da maneira de eu falar, da maneira de eu vestir. Porque em algum momento na história, irmãos, ficou tudo ficando tão normal, tão comum, tão igual, que por um lado foi positivo, né? Nós podemos andar na moda sem ser indecente, não é verdade? As nossas irmãs podem andar bonitas, as nossas jovens andam aí na moda, andam bonitas, sem ser indecente. O problema é quando a gente vê a sensualidade no mundo entrando nos nossos arraiais. Aí você vai ver algumas irmãs postando fotos, irmãos, que eu fico pensando assim, o que essa pessoa pensa da vida? O que uma pessoa dessa pensa? Será que você pensa que você só é uma bunda? É isso que você pensa de você? Você é uma bunda? Desculpe o termo, eu não estou falando, vou usar termos mais sofisticados, não, porque tem gente que não entende nádegas. Né? Porque eu acho que tem algumas mulheres que pensam que ela se define na bunda que tem. Você é mais que isso. Você é mais que um par de peito. Vá para o inferno, irmão. Precisa desenhar? Para você entender? Precisa, irmão? Você é melhor que isso, minha irmã. Se você precisa disso para ter os seus valores reconhecidos, quem está te reconhecendo não tem valor. Você é mais que uma cara bonita, que um corpo bonito. O dia que você tiver que se cuidar, se cuide para duas pessoas. Para você, porque coisa boa você se olhar e se sentir bem. E se cuide para o seu marido. Quando você tiver que colocar uma roupa sensual, coloque. Quando fechar as portas do quarto, você deixar o seu marido doidão. Quando ele olhar para você assim, ele querer pular em cima. Não é para você sair na rua e atrair assovios e... Você é melhor que isso, irmão. Então, se as pessoas olham para você e não veem Jesus, tem um problema com o seu cristianismo. Tem um problema com o seu cristianismo. Porque em algum momento o cristianismo deixou de ser bíblico. Porque o meu testemunho deixou de ser cristão. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Tudo é lícito. Ninguém está dizendo que você é proibido de fazer. Porque ninguém tem o direito de proibir você fazer nada, não é verdade? Você é livre. Essa igreja aqui então, irmãos, você pode andar até pelada pela rua. A porta da igreja vai estar aberta da mesma forma, nós vamos te amar da mesma forma, não muda nada. Você pode postar foto até de nude na internet se você quiser, nós vamos continuar te amando, te abraçando da mesma forma, não muda nada. A questão é como os não cristãos olham e veem ou não veem Cristo em você. É o quanto o nosso testemunho revela ou não revela Jesus. Essa é a questão. Naquilo que eu falo, na forma com que eu trato os meus funcionários, na forma com que eu trato o meu patrão, na forma com que eu trato os meus irmãos ou os meus colegas de trabalho, na forma com que eu trato os meus vizinhos. Então essa igreja aqui, irmãos, ela tinha uma preocupação.
não era de ser uma igreja religiosa, que guardava sábado, que circuncidava, mas era uma igreja que tinha uma preocupação, que a sociedade, ao olhar para ela, visse Jesus. Tem alguém entendendo aqui, não? O nome disso é maturidade. O nome disso é maturidade. Deus nos chama a uma vida madura, a uma vida cristã verdadeira, não uma vida religiosa. Se religião mudasse a vida das pessoas, no Brasil não tinha corrupção, irmãos. Porque a maioria dos nossos políticos são religiosos. A maioria. Você vai ver esse monte de, desculpe o termo, irmãos, você vai ver esse monte de bandido que rouba a cidade, que pega propina, que faz um monte de coisa, não só no Brasil, mas no mundo. Vai falar de Campos. Quando tem a festa aqui do padroeiro aqui da Baixada, estão lá atrás da imagem. São religiosos. Então, se religião mudasse as pessoas, o Brasil não tinha corrupção. O que muda as pessoas não é a igreja semear. O que muda as pessoas é Cristo. Então, nós não estamos preocupados de você anunciar para as pessoas, eu sou da semear. Não, nós estamos preocupados de você anunciar para as pessoas, eu sou de Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo. Porque Cristo salva. Salva ou não salva? Cristo perdoa. Perdoa ou não perdoa? Então as pessoas precisam ver Cristo numa igreja madura. Uma igreja madura revela Cristo. Porque ela vive a Bíblia. Aquilo que nós falamos anteriormente. Não a Bíblia que eu prego, mas a Bíblia que eu vivo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu sou livre para fazer, mas em nome do meu amor, do meu compromisso por Cristo, eu não preciso fazer tudo. Principalmente eu não preciso fazer aquilo que não vai honrar o meu Senhor. A maturidade me faz pensar, não só no prazer que eu tenho quando faço. A maturidade me faz pensar nas consequências dos meus atos. A maturidade me faz pensar nos prejuízos que eu posso causar se eu falar ou não falar, se eu fizer ou não fizer. A maturidade me faz pensar nas consequências das decisões que eu vou tomar. A imaturidade, ela é egoísta. O que importa é ser feliz, o resto que se lasque. Mas a maturidade não. Vamos ficar de pé para a gente orar. Então, o cristianismo maduro, irmãos, ele nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas. O cristianismo maduro me leva a amar o meu próximo, como a mim mesmo. O cristianismo maduro faz com que a Bíblia seja para mim a única regra de fé e prática. O cristão vive por amor a Deus, por amor ao próximo e por temor à palavra.